que representa a lucidez dentro do ambiente que vivem as consciências encarnadas? A lucidez dentro do ambiente em que vivem as consciências encarnadas representa o estado em que cada consciência se coloca. Quanto mais lúcido, mais perceptivo e esclarecido daquilo que ele vive e daquilo que ele permite estar vivendo. Assim, vibrando e atraindo o momento exato e o campo exato daquilo que ele necessita para si e daquilo que ele pode expressar em si. A lucidez dentro disso tira o encarnado, muitas vezes, de ilusões do que ele acredita do que poderá ser, mas colocando-ele na realidade do que ele realmente vive. Graças a Deus, novamente estamos aqui com o Mestre Kuthumi, que doou um pouco do seu tempo para esse nosso estudo, para o estudo da nossa humanidade, de nós mesmos e da nossa caminhada. Mestre, quais são as palavras iniciais que o senhor gostaria de oferecer para esse nosso novo encontro? Para que todos estejam inteiros naquilo que exercem, que deixe a verdade do Espírito presente de uma forma muito latente no seu dia a dia e não se percam nas ilusões dos ideais, daquilo que eles pretendem ser. A importância de um grão de areia e você é a mesma para o universo. Sim. Entenda que um grão de areia tem a sua função tão igual na sua vastidão do deserto para como você tem no seu âmbito social, pois ali se exerce algo que leva para um todo. E dentro do seu âmbito social, a sua função no universo está totalmente ligada à sua vibração nesse todo e conexão com tudo aquilo que se emite diante daquilo que você é. Pois, por que eu, como um mestre, seria mais importante que você, como um aluno, ou como que um grão de areia no deserto? Pois o deserto eu não teria importância nenhuma. Pois qual seria a minha função lá sem as areias? Qual seria a minha função no oceano sem as gotas? Tudo é tão necessário e rico quanto pode ser. Se Deus habita em mim e Ele é eterno, eu sou uma extensão da sua criação? Sim. Você é uma extensão, todos somos uma extensão da sua consciência, uma expressão de Deus no todo.
se manifestando e deixando-se aprender aquilo que necessitamos naquele exato momento, na naturalidade que Deus pode trazer. Que só essa grande força, expressão divina traz ao todo. Todos somos ricos, grandiosos naquilo que Deus se manifesta, pois somos Ele na expressão daquilo que podemos ser. Se eu sou eterno, eu sempre existi? Sempre existimos de diferentes formas, de vidas, de consciências, mas sempre estivemos aqui, pois se somos parte de Deus, somos Deus. Se Deus é eterno e sempre existiu, assim somos também, se manifestando e evoluindo naquela grandiosidade que podemos estar naquele momento e sempre crescendo, expandindo as nossas consciências e alinhando aquilo que precisamos alinhar. Para chegar ao que é agora, o ser humano passou por diferentes formas de vida existentes no universo? Como somos todos eternos, sempre existimos, em diferentes formas de vibrações de consciências, o ser humano veio passando por uma evolução como tudo que há nesse universo, evoluindo em diferentes dimensões, formas de vidas, de expressões, ali crescendo e enriquecendo o seu interior, expandindo a sua consciência, absorvendo desse todo e se modificando nesse todo até este exato momento, que não é um momento que se para, que se estaciona, mas sim um momento mecânico que leva para outro, que ali virá. A pergunta que se segue tem a intenção de compreender nosso compromisso com a vida no âmbito da seguinte analogia. Depois de passar pela infância e adolescência, o formando universitário tem dívida moral com seus pais e mentores, devendo assim fazer bom uso das condições reunidas que o tornaram o que é, em prol de si e do próximo, satisfazendo seu dever como parte integrante de um organismo funcional, a sociedade em que vive. Que serviço, mestre Kuthumi, ficou devedor para com estes outros reinos, neste momento que goza dessa expansão de consciência, o espírito humanizado? As questões que vocês entendem como dívidas com o outro acabam levando a ilusões da obrigação com o próximo, de passar aquilo que foi lhe cabido. Mas observe que na perfeição do todo, quando tudo aquilo que você absorveu dos tais mestres que teve em vida ou em vidas, na caminhar da eternidade, é absorvido de forma natural a se passar para o próximo. Pois quando um mestre lhe passa um ensinamento e não está na ilusão de como você vai utilizar aquilo, mas está na vontade de passar aquilo que ele acredita ser o melhor para você
ele entenderá que aquele melhor será utilizado de uma forma individual, tão diferente da dele, mas talvez muito mais sábia da que ele próprio tem. Quando o mestre se encontra em ilusão, acreditando que o discípulo é obrigado a ter uma condução moral daquilo que foi ensinado, ele não está na verdade, ele está na expectativa do que vai vir. Ele não está compreendendo a verdade do que ali pode ser, pois o seu ensinamento passado ao outro, ali já é um novo ensinamento, pois ali já está uma nova versão da vida, pois agregado aquilo que ele tinha em si, trazido para o próximo, se fundiu e se fez uma nova versão daquilo que poderia se passar, sendo que não há aquele que recebeu os ensinamentos dívida com nada, pois ele, se sentir em si a verdade de tudo aquilo, naturalmente utilizará dentro da sua verdade a melhor forma possível da evolução daquela condução dos ensinamentos e da evolução. Aplicando a isso, entendemos que nos diferentes reinos e diferentes dimensões fomos nos fundindo e crescendo, transformando de formas novas, não devendo nada ao passado, onde o passado também já não existe aquela velha forma, pois se fundiu com as novas. Foi se criando o novo de forma natural. E nessa natureza não há dívida, só renovação e aprendizado. Uau. Um pouco do que o senhor ensinou tem ligação com a teoria da virtude de Aristóteles e o imperativo categórico de Kant. Eu vou dizer ao senhor, o senhor saberá me orientar. Onde o primeiro diz que a virtude consiste em você fazer o seu melhor dentro daquilo que é funcional numa sociedade, mas não pela sociedade, porque é uma expressão do melhor que você pode fazer naquele momento. O segundo, no imperativo categórico, ele diz: tenha a humanidade como um fim em si, jamais como um meio para conquistar aquilo que você quer. Ou seja, eu não vou fazer o que eu vou fazer pela sociedade para a manutenção da cultura, ou para que eu seja bem visto pelos outros ou que falem bem de mim, mas porque eu tenho a sociedade como um fim, sou integrante dela, é só uma expressão natural do meu estado de ser com tudo aquilo que eu conquistei. Exatamente. Mas claro, o senhor falou de uma forma muito mais apropriada. Então vamos lá. A próxima, mestre. O que representa a lucidez dentro do ambiente que vivem as consciências encarnadas? A lucidez dentro do ambiente em que vivem as consciências encarnadas representa o estado em que cada consciência se coloca. Quanto mais lúcido, mais perceptivo e esclarecido daquilo que ele vive e daquilo que ele permite estar vivendo. Assim, vibrando e atraindo o momento exato e o campo exato daquilo que ele necessita para si e daquilo que ele pode expressar em si. A lucidez dentro disso tira o encarnado, muitas vezes, de ilusões do que ele acredita do que poderá ser, mas colocando ele na realidade do que ele realmente vive. O que representa a lucidez dentro do ambiente que vivem as consciências agora desencarnadas? Dentro
do ambiente em que vive as consciências desencarnadas, isso tem uma extensão e uma profundeza muito maior, pois a sua lucidez determina com mais velocidade e mais força e latente aquilo que ele está, colocando ele sim num campo vibracional e ali moldando a sua realidade de uma forma mais real aquilo que eles têm como lucidez. Um espírito que não está muito lúcido, podemos dizer assim, viverá dentro das suas ilusões de uma forma muito mais feroz, se ali ele estiver dentro daquelas ilusões, se tornando real para ele. Um espírito mais lúcido se colocará em ambientes de maior lucidez, com uma velocidade também mais aplicada e mais latente ao seu dia a dia e aquilo que ele pode estar naquele momento. Mestre Kuthumi, a lucidez é um estado de espírito que deve ser cultivado? Se sim, como fazê-lo? A lucidez é um estado de sempre cultivar, pois a lucidez nada mais é do que a iluminação do ser. É estar mais iluminado, lúcido do que há a vir, do que há a se aprender. Quanto mais lúcido está, mais iluminado está. Pois a lucidez é estar aplicado a ver de forma real o todo. A ver de forma real aquilo que está se aprendendo, aquilo que está se vivendo. Quanto mais lúcido está de si, mais lúcido está da eternidade, de um todo a se viver. Como se fazer? Observar com realidade, não com ilusão, o mundo em que vive, o que tem a se aprender, o que tem a se absorver. E sempre ter humildade do que pode ter de novo em sua vida. Como o senhor comentaria essa colocação? O objetivo do ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas, no sentido de não ficar contrariado com aquilo que acontece. Porque se aconteceu é porque teve uma inteligência suprema e causa primária por trás, que é muito mais além da dele, então não tem nada que apitar, ou ficar chateado ou contrariado. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, nunca mais o outro e menos ele. Viver sem intencionalidade, no caso do Krishna e do Arjuna, que faça aquilo que é cabível, o senhor já explicou hoje, né? Dentro daquilo que a vida lhe propõe, sem meter o seu desejo no meio. Viver sem intencionalidade e libertar-se do apego às posses, paixões e desejos. Comenta um pouco sobre tudo isso, mestre. Só para quem está acompanhando, que o senhor interprete posse para a gente como essa necessidade de controlar a realidade. Paixão, eu querer que eu gostar mais do branco do que do verde. E daí tem só verde aqui e já não tenho mais paz. E desejo é esse vazio interno que a gente sempre busca a atenção e o carinho do outro e não percebe que isso só cria mais daquele senso de identidade do não ter, do incompleto. Por favor. Esses caminhos que sempre observamos e entendemos, observando que o amor é uma plenitude do ser, onde quando eu entro pelo caminho do amor, não nessa ilusão do que é o amor nos dias que vivem hoje, mas na verdade do amor,
na verdade da plenitude e do respeito, onde eu observo esse sentimento puro e verdadeiro que tenho comigo, dentro de mim, em primeira instância, observando que eu amo Deus sobre todas as coisas, amando a mim mesmo, pois eu sou esse Deus sobre todas as coisas, eu sou essa forma única e respeito a naturalidade de um todo, entendendo que não há mais e menos, há o comum do ser, ao comum da natureza e de tudo que se move, onde eu tiro e retiro essa vontade excessiva de controle de vida, de controle da matéria e de como que as coisas funcionam e de como me comunico com o mundo, mas entendo que eu sou esse mundo, que eu sou essas formas, que tudo flui de uma maneira natural em que eu permito acontecer. Eu permito essa fluidez de forma cada vez mais expansiva quando eu saio das ilusões que acredito ser, as ilusões da posse, as ilusões da matéria, as ilusões dos desejos, e paro de querer que o outro tenha apreço sobre mim e começo a ter eu o apreço sobre o meu eu. Saindo de tanto querer e entro no sentir e da natureza normal e fluídica do que eu realmente sou. Não está lá fora a resposta, mas sim em mim a resposta de tudo que preciso. Pois não vou querer ajudar, fazer, construir para ter um reconhecimento do mundo. Vou fazer tudo isso para mim ter um grande apreço sobre tudo aquilo que fiz, não para me enaltecer, mas para me sentir pleno sobre o que eu posso contribuir em primeiro com o universo. Qual o estado máximo de lucidez a que pode o encarnado no plano físico almejar? Um estado máximo de lucidez é aquele que ele comporta dentro de si. Não há um limite, mas há estágios que muitas vezes saem fora da compreensão do que os ideais da vida podem trazer. Muitos mestres e muitas pessoas chegam, quanto mais lúcido fica, ou quanto mais o espírito em si se manifesta, que é esse estágio de iluminação, chegando muitas vezes ao que pode se colocar como demência, ou sair de um estado de ter a percepção, porque sempre que o espírito se manifesta, sai muito da lógica e da racionalidade de um povo, tirando ali um pouco os controles daquela pessoa. Muitas vezes ela passando por um estágio natural de ficar da sua sanidade, mas depois ela volta com o seu espírito sim se alinhando e entrando numa lucidez muito maior. Não estou dizendo que esse é o natural, o modelo comum de todos, mas em muitos se aplicam assim, pois nem tudo aquilo que se parece ser é, de fato. Quando estamos dizendo de lucidez, de iluminação, muitas vezes o que é racional se perde dentro daquilo, tirando assim aquela pessoa da sua sanidade até para entrar na compreensão daquilo, para depois voltar com ela
e a sua lucidez na sua totalidade para aquele ambiente que é necessário estar aquele ser lúcido. Sim, senhor. Mestre Kuthumi, qual a diferença entre compaixão e misericórdia? A compaixão é quando começamos a compreender o outro, em primeiro lugar. E muitas vezes nos compadecemos ao seu problema, mas muitas vezes entramos no erro, se assim posso dizer, das ilusões, onde eu me compadeço com o seu problema, com suas chagas, e quero, acima de Deus, ali, exercer algo. Não entendendo, não respeitando o livre-arbítrio do próximo, pois eu não estou em total entendimento do porquê aquele ser passa aquilo. Eu posso me compadecer, mas tenho a maturidade de observar que às vezes nada posso fazer. Entrando ali, uma misericórdia de poder observar que o outro, como eu, tem suas limitações, tem suas situações em que ele se colocou naquele momento. E observar que ele está na sua verdade, que ele está na sua plenitude daquele exato momento, não vendo ele como errado, como nervoso, como inadequado, como imoral, mas dando a ele tudo que ele necessita daquele exato estágio em que vive. Seria só um pouco parecido com a ideia de dizer que eu percebi o erro, mas perdoo. Compaixão. Misericórdia já seria, eu nem vi o erro para ter que perdoar. Exato. Já existe o erro para perdoar. Uau. Muito obrigado. A próxima, mestre. Acredita-se que para conhecer Deus é preciso o atributo da fé, como dizia Santo Agostinho. Qual é esse sentido que falta ao encarnado para compreender o seu Criador? Para compreendermos essa grande consciência, essa grande extensão divina do todo, precisa-se da fé, pois na fé não há razão. Não vamos compreender com as nossas razões e ideologias do que é ou do que não é, mas vamos compreender com a alma, nos nossos sentidos, daquilo que é verdadeiro ao meu espírito, daquilo que é verdadeiro ao meu eu, saindo do que é lógico e entrando no que se faz sentido para mim, que faz sentido a minha unidade, de modo único, onde eu sou essa contraparte, eu sou essa existência desse todo. Eu entendo esse movimento natural e compreendo o divino com sentidos que vão além aqueles que eu acredito somente existir. Nós percebemos que com o avanço da tecnologia, mais e mais, o ser humano vai ter a inteligência do coletivo a seu serviço. E como resultado disso,
muitas doenças poderão ser curadas passando por uma máquina? Aonde fica a necessidade do sofrimento daquilo para o aprendizado? Será que com a chegada do mundo de regeneração poderemos plantar o ruim e a máquina tirar a necessidade da colheita, daquele sofrimento, para que se aprenda a responsabilidade com a plantação? Entendam que a responsabilidade que vocês fazem plantando essa deterioração, essa destruição de si, degeneração do ser, que se faz pelas doenças, que é o caso, está cada vez se trazendo de forma mais lúcida a vocês, observando que, conforme essa lucidez se passa e se absorve tudo isso, o entendimento não será pela velocidade da máquina tirar a chaga, mas da pessoa compreender a deformação. Onde ela compreenderá nela a autonomia da deformação e não o outro de tirar suas chagas ou suas deformidades, pois nela está isso. Isso trará a velocidade dos equipamentos necessários para a sua regeneração corporal e todo o restante. Pode-se compreender disso que, por mais que ela não tenha como resultado da plantação inadequada o desequilíbrio do sistema orgânico, outros tantos apresentar-se-lhe-ão, que às vezes são tão difíceis de resolver quanto. Exatamente. Porque quanto mais sutil é o problema de alguém, mais difícil é de identificar e, portanto, de tratar. Exatamente. Sim, senhor. Como alcançar a capacidade de perdoar quem está legitimamente errado e fez propositalmente com crueldade, tripudiando em cima do nosso sagrado? Como perdoar alguém que está legitimamente errado? É entender que existe erro, porém o erro não existe. Aquele que age com tamanha crueldade sobre o sagrado está agindo dentro das suas verdades, dentro do que para si é certo. Aquele amigo, aquele irmão está cometendo o que para si é uma grande verdade. Ali não existe erro a ser perdoado, pois para quem está sendo atacado também está emanando aquele tipo de ação violenta a si e está tendo um receptor que está atuando dentro da sua verdade. São duas verdades semelhantes. Se há hoje, ou sempre teve na evolução da sua civilização, pessoas cruéis que repudiam sobre os sagrados, que discriminam, que apontam como errados tudo aquilo que eles não acreditam ser, é porque eles acreditam que aquilo é a sua verdade. Se há aqueles atacados
que levam a si formas violentas de si, é porque aqueles que estão sendo atacados também estão de alguma forma sendo dentro da sua verdade, atacando a forma a si próprio, pois não estão sustentando aquela verdade. Digamos que no universo os afins se atraem e dentro disso se comunicam. Ali não existe erro, só existe verdade. Não há por que perdoar, pois não existiu o mal, só existiu o que foi necessário para ambos evoluírem. Existiu a verdade de quem atacou e a verdade de quem sofreu o ataque. Dentro disso, os dois cresceram. Se os dois ficarem presos a ilusões de culpa, pretensões de quem deveria estar certo na situação, ficarão presos entre si nas grandes rodas de evolução e grandes rodas de retorno de encarnações, sempre se colocando quem é o certo e quem é o verdadeiro. Se cada qual observar a sua verdade, observará em si que a verdade sua é única, mas a verdade do outro também é única, e respeitará a sua e a do outro, saindo assim das suas ligações e podendo viver em paz e plenitude na evolução do ser. É como se o Senhor dissesse para a gente assim, independente do que seja feito, a frequência vibratória que de um ser emana leva-o para ilhas de aproximação semelhantes, onde lá interagirão entre eles. Quanto menos você odiar o outro por aquilo que ele fez, menos você participará dessas ilhas de agrupamento onde o ódio é comum, a vibração predominante. Exatamente. Uau. Sim, senhor. Como alcançamos este mestre interior que existe dentro de todos nós? Alcançamos esse mestre interior quando destruímos o outro. E utilizar uma outra palavra que poderia ser interpretada de uma forma errada. Mas alcançamos o mestre interior quando destruímos o que está fora. Quando eu paro de enaltecer o outro mestre, pois eu entendo que ele nada mais é do que só alguém que está crescendo comigo também. Quando eu, como discípulo, paro de enaltecer o meu mestre e observo que esse é o meu momento, não com arrogância, mas com plenitude do que eu sou, respeitando o que ele é e respeitando o que eu sou, eu começo a despertar o meu mestre interior, onde não existe mais e menos, existe iguais. E nesses iguais, correspondentes e sempre aprendendo e recebendo o que há de melhor lá fora e o que há de melhor aqui dentro. Pois estar nesse mestre interior não quer dizer que chegou ao estágio máximo, mas só que se despertou ao início dos grandes aprendizados da vida. Como descobrir em mim este universo de infinitas possibilidades
e não enlouquecer quando o encontrar. Este universo de infinitas possibilidades é descobrir em você, pelas sensações e pelo sentir do que a alma quer te mostrar, que você é uma extensão do divino, podendo aqui se manifestar pelo terreno, mas se conectando ao todo sempre, trazendo aquilo que é necessário para uma grande evolução daquele momento. Como não enlouquecer com essa presença mais cada vez latente do espírito em si, entendendo que a razão, a racionalidade dentro disso, muitas vezes não existe, pois a racional é ligado dentro muitas vezes das ilusões que cultivamos do nosso ambiente social. E dentro do ambiente social tudo se modifica e nada é realmente real. Então eu observo que o real é o que eu sinto e não o que eu vejo. Sim, senhor. Quando o senhor falou latente, talvez foi uma palavra que um médium tenha escolhido no repertório dele. O senhor quis dizer esse aflorar gradativo desse espírito nosso. É isso? Sim. Entendi. Quanto mais presente ele está. Sim. Quanto mais presente ele se manifesta em nós. E o que o senhor sugeriu antes, que cada um carregue em cada momento a luz que consegue suportar. Pode-se dizer isso a respeito das trevas também? Ou da escuridão, ou do negativo? Cada um pode comportar a ignorância que lhe é cabida, pois não seria trevas a pura ignorância. Entendi. A ignorância de não permitir a reflexão daquilo que não é a sua verdade. Pois quando eu acredito que a minha verdade é única e plena e a do outro não, eu estou na ignorância do ser, daquilo que vocês chamam de trevas. Então o que eu queria compreender do que o senhor está falando é isso. Nada em excesso é bom. Não, pois não há o equilíbrio. Nem muita luz e nem muita ignorância. Para aquilo que eu me permito naquele momento, naquilo que é me cabido ao meu momento, eu necessito do equilíbrio, tanto da luz, quanto das minhas sombras, quanto do que eu sou. Quando eu não entendo e não aceito as verdades de fora, eu entro na ignorância, pois não permito a compreensão, não permito a luz entrar, entrando nas trevas. Se eu, dentro dos meus conceitos de luz, ficar ligado somente àquilo que eu acredito ser a luz e benéfico, e ignorando todo o restante do universo, dos ideais e do que há fora, julgando que tudo aquilo que está fora do que eu acredito ser luz é errado, não estou nas trevas. Sim, senhor. Julgando e apontando tão trevoso quanto aquele que eu estou acreditando estar errado. Eu vou criar uma analogia para facilitar a nossa compreensão. O senhor saberá dizer se está certo. Existe então Deus, essa partilha centelha divina dentro de todos nós. Isso é indiscutível. Já foi asseverado por todos os mestres e o senhor também diz assim.
essa centelha divina não precisa de evolução, porque ela já é perfeita do jeito que é. Quando o Senhor fala deixar esse espírito estar mais presente em mim, é deixar com que ela aflore mais. E no que o Senhor está falando por último agora é que eu tenho, pelas minhas escolhas e livre-arbítrio, a responsabilidade para o que eu me exponho mais. Se eu me exponho demais à luz, essa ferramenta que serve para a minha caminhada no equilíbrio vai ficar inutilizada. E eu vou antes voltar, estagnar, nunca se volta, mas eu vou ficar estagnado no meu avanço para esse aflorar. E o mesmo serve para, quanto mais eu me exponho às trevas, à ignorância, à escuridão, e até um ponto que isso destrói a minha ferramenta que me serve para assimilar gradualmente esse aflorar, então eu destruo esse aparelho e no lugar de regredir também fica estacionário. É isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Certo. Por meio de religião, conseguimos chegar à ascensão? Não. Por meio de religião, não chegamos à ascensão. Por meio de cultos, não chegamos à ascensão. Por meio de rituais, não chegamos à ascensão. Por meio de orações, não chegamos à ascensão. Chegamos à ascensão. Sim. Descobrindo realmente o que somos, nos desligando de vários conceitos, formas, ideologias, padrões e principalmente quando despertamos para a verdade interior, despertamos para essa centelha divina e deixamos ela se manifestar na sua verdade grandiosa do ser. Se você religioso tem isso, pode ascensionar. Se você que tem seus cultos tem isso, pode ascensionar. Mas não é o meio dessas ferramentas que vai te ascensionar, pois elas vão te prender em outras ilusões. Elas vão te fechar em outras ilusões. Elas são necessárias para o seu aprendizado, mas elas não podem fazer ali suas correntes para te deixar estacionado. Pois só você as liberta e evolui. Não é o fora que te evolui, é o seu dentro que se ascensiona. Pois se tivéssemos as religiões corretas para a ascensão, elas estariam aí, ditas a vocês. Mas, se existisse a religião correta, estaríamos também na ignorância, numa grande trevas, pois estaríamos colocando o que é o certo e o que é todo errado, pois não existe a religião correta. O que existe são pessoas. Não é o meio que vai te fazer ascensionar, mas sim você que vai fazer se ascensionar. Não é o externo que vai te fazer ascensionar, mas sim o seu interior que vai te fazer ascensionar. Tem o que o senhor explicou pra gente alguma conexão com aquilo que me ensinaram os mestres imortais, de dizer que então seria o caso de onde as religiões seria o mapa, e ascender é colocar o mapa de lado e agora caminhar para onde você quer chegar. Exatamente. Entendi. E você destrói os mestres e caminha a sua própria trilha. Claro. Ou seja, tudo que é externo
Serve sim, mas como um mapa. Como a necessidade daquele momento, daquela verdade, Sim. daquela função. As religiões têm suas necessidades no momento, mas para aquilo que a pessoa necessita. Certo. Mas você tira o mapa e vai atrás do seu caminho. Claro. Quem são os senhores do karma e como pode um pedido humano mudar, na ocorrência dos fatos, o que lá foi programado pelas escolhas dele mesmo? Os tais senhores dos karmas, um grupo que trabalha junto às nossas evoluções, ao nosso andar, ao nosso aprendizado, observando e mostrando na ascensão e na forma de si que não há o errado e só o natural, e tudo há certo, tudo é uma verdade daquele exato momento, mostrando para as pessoas que não existe obrigações, mas sim direcionamentos e escolhas feitas por elas mesmas, dentro de tudo aquilo que elas são. As pessoas não podem pedir dentro dos seus desejos, das suas vaidades e das suas ilusões, mas elas escolhem, e os senhores dos karma nada podem determinar e repelir aquilo que ela escolheu dentro das suas verdades, assim modificando e dando para ela o que ela necessita naquele momento, pois entendam que o livre-arbítrio te direciona. Você, no seu desejo ilusório, pode pedir algo, nunca será atendido. Você, na sua verdade, pode escolher algo que será feito, pois é você que decide. Ninguém pode reprimir aquilo que você decidiu. E a programação é feita e refeita a cada escolha que você faz naquele momento em que você vive. Esses senhores do karma são indivíduos como o senhor que alcançaram um determinado nível de consciência que trabalham nesse agrupamento vibratório de propósito. É isso? Sim. Eu vou pedir ao senhor de estudar a possibilidade, se possível, de a gente um dia, quem sabe, não fazer um diálogo com o senhor do karma. Sim. O senhor pode fazer isso pela gente? Sim. Muito obrigado. Se com maior lucidez temos campos de vibrações mais expansivos, assim, quando a Terra estiver num campo de vibração maior, os seres de outros orbes aparecerão? Quando a Terra estiver numa frequência vibracional mais efetiva e elucidada, naturalmente os seres de outras orbes estarão para um todo, pois aparecer eles já aparecem, se comunicar eles já se comunicam, mas para aquilo que é necessário, e não de forma tão expansiva a um todo, a uma grande massa, a uma grande maioria, mas para pequenos grupos, pela necessidade do momento. Quando um todo estiver na sua elucidação maior, aquilo que vocês chamam de preparados, sim, eles se manifestarão e estarão aparente a todos, podendo assim se comunicar para o que for necessário e o que for melhor para a evolução da Terra. Mestre Kuthumi, o senhor, na condição do que compreendemos como mestre Cristo planetário, pode esclarecer isso para a gente e às vezes até tirar o medo de muita gente. Não vai existir extraterrestre aqui, nem bonzinho e nem malzinho, que o senhor não esteja ciente e que um grupo de pessoas que dirigem a humanidade não estejam cientes e que tenham permitido. Não vai existir nada na Terra que não esteja de uma forma muito
e amplamente organizada para uma evolução planetária a favor do bem e a favor da grandiosidade dos seres, quando eu digo seres, de cada ser humano que aqui está, para o melhor deles, não vai haver nenhum tipo de comunicação ou intervenção que não seja a favor de um todo. Muito obrigado. Se já viemos de outras esferas, a lógica não seria ser comum vivermos em contato com irmãos extraterrenos? Já, se viemos de outras esferas, é comum o contato e vivermos com eles, mas, até por questões em que todos nós fomos agrupados neste planeta para assim aprendermos nesse condensamento vibracional e material, aprendermos a evoluir naquilo que fomos trazidos aqui, aprendemos a entender várias situações do dia a dia e do que precisamos aprender. A comunicação já é existente. Para aqueles que já têm uma elucidação maior, a comunicação já é existente em muitas colônias e cidades espirituais. A comunicação vai ser mais existente para a grande massa na hora que ela puder ter isso. Mas se até hoje ela não foi amplamente trazida, é porque ela não tinha a necessidade para a evolução necessária do ser humano. Certo. Como pode evoluir a comunicação com os espíritos, considerando que se até hoje não houve formas mais tecnológicas de troca, foi porque serviu um propósito. Esse propósito de não haver comunicação através da tecnologia com um espírito, até hoje, deixa de ser necessário daqui para frente? Ainda teremos um período onde será necessário a comunicação entre encarnados e seres de outros astrais, de outras dimensões, não só desencarnados, mas seres de outras formas e de outras dimensões por meio da mediunidade humana. Sim. Mas isso se estreita e cada vez mais virá a necessidade, até por modo da elucidação que nós temos alcançado aqui, por outras formas, pelo meio tecnológico, assim posso dizer. Pois tudo é um caminho necessário, tudo é um caminho natural. Nessa naturalidade passamos e utilizamos o que precisamos para aquele momento. Quando não houver mais necessidade do homem se manifestar com o outro ou com aquela dimensão diferente por meios de outras pessoas, passaremos para o próximo nível. Certo. Essa comunicação dos espíritos, que já vem desde o começo das civilizações, é realmente um grande benefício para a humanidade, considerando que em diferentes épocas houve condenação e proibição da mesma? É sim um benefício, mas mais do que um benefício. É benefício para a humanidade a água que cai do céu? É benefício o ar que vocês respiram? É benefício as plantas? Por que eu digo isso? Porque é tão natural como. É tão natural como ser, pois são dimensões diferentes que se comunicam e passam as mensagens que são necessárias. As comunicações, tanto pelos diálogos, pelas energias,
As comunicações são variáveis entre as realidades e entre tudo isso, pois é natural de tudo. Pode ter sido por muito tempo proibida por imposições e crenças devidas, mas você proíbe o natural do ser, é uma ilusão de quem está proibindo. Pois quando eu proíbo os seus desejos, falando que eles são errados, eu estou me iludindo, pois eles ali, mesmo oprimidos, continuarão a existir. Proibir os espíritos de se comunicarem também é uma ilusão, pois mesmo onde vocês acreditem que eles não estão se comunicando, haverá comunicação. É como se dissesse, você pode tapar essa terra fértil que o vento leva a semente para outro lugar. E lá haverá a fertilidade e o fruto. Quando o espírito desencarnado se manifesta pelo médium, até onde as emoções e lembranças de ambos são benéficas ou negativas para o trabalho? Até as emoções e as lembranças são benéficas quando há equilíbrio. Quando há equilíbrio tanto do desencarnado trazer isso lá de uma maneira próxima e com domínio sobre todas as suas emoções e lembranças junto à Terra novamente, junto àqueles que ele já conhece, e os que já o conhecem não podem às vezes ter a informação, junto de toda aquela situação ali envolvida, ela é benéfica quando ele tem o domínio do ser, o domínio dele, não deixando isso afetar o médium, não deixando isso afetar o seu trabalho, de forma a entrar em ilusões, trazendo o passado à tona, trazendo emoções, envolvendo, acreditando que os seus sentimentos se formam grandes sentimentalismos das suas ilusões e atrapalhando ali o bem-estar de todos os envolvidos. Dentro disso, o médium também, não deixando as suas emoções e sentimentos e suas lembranças, se ele é consciente, semiconsciente ou até inconsciente, aflorar muito mais do que aquele espírito pode se manifestar, atrapalhando sim o trabalho, o discernimento e o bem-estar de todos. É necessário um estudo constante e esclarecedor ao espírito que vai se manifestar por meio da mediunidade de seres encarnados para um trabalho efetivo? A constante estudo para qualquer ser do universo é necessário e efetivo para a sua evolução. A qualquer estudo, conhecimento e elucidação para todos os seres é um grande e crescimento que talvez expanda o seu ser dentro de um trabalho mediúnico, tanto quanto espírito quanto médium. Isso enaltece o trabalho, mas muito mais, enaltece o ser. O estudo é eterno de todos os seres, até os animais que vivem, que vocês julgam não ter uma consciência muitas vezes, há um estudo do ambiente, o estudo daquilo, daquelas condições que eles vivem. Eles estão estudando formas de se comunicar, estudando formas de viver e de tudo aquilo que é cabido a eles. Dentro de tudo isso, o estudo nunca é demais. E o desenvolvimento nunca é demais. Quanto maior, mais efetivo
é o trabalho de ambos. Certo. Quando se diz que o Brasil é o coração do mundo, foi determinado para ser a pátria do Evangelho, o que isso realmente quer dizer e qual seria a responsabilidade de todos os brasileiros ou aqueles que se afeiçoam a essa nação, tanto encarnado quanto desencarnado? O Brasil traz em si um agrupamento de pessoas a trazer uma nova visão de consciência, de elucidação para o mundo, de espiritualidade e de aprendizado ao ser. Isso será efetivo da forma em que os aqui que nasceram e vivem e vieram com essas missões fazerem. Quanto mais deixar isso aflorar e ir de forma natural, sem criar ilusões e fantasias sobre o que essa pátria pode trazer e como as pessoas podem se envolver com responsabilidade sobre isso, tudo acontecerá de forma mais natural e agregará ao ser humano quando se assim acontecer. Eu prefiro não trazer essas responsabilidades para não criar fantasias às pessoas, tirando-as dos seus verdadeiros propósitos, pois nelas criará a autorresponsabilidade, o autoconhecimento natural do que está por vir. Certo. Como cultivar o discernimento que somos um espírito que tem um corpo e não um corpo que tem um espírito? Quando saímos das ilusões de que a matéria em que vivo é o real e não o que sinto, não o que percebo com aquele meu espírito, com minha alma, com tudo que vem se mostrando a mim, com toda essa força do invisível que me abraça e me leva para o melhor e me leva para um crescimento maior, onde eu observo que eu sou muito mais daquilo que penso ser, mas eu me permito aprender e a sentir cada dia mais de novas formas, de novas percepções. Certo. Ainda no quesito anterior, se alguém ainda não entendeu, o senhor diz que o senhor não é nem contrário à proposta de que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho, mas que nós tomássemos essa máxima não como uma responsabilidade que a gente vai ter que satisfazer de todo jeito porque foi confiada a nós e a gente nasceu aqui, e aí isso tornar um peso. Exatamente. Não que crie uma ilusão do que possa servir isso, do que possa ser o Brasil a desempenhar todo esse trabalho. Que deixem acontecer de forma natural, pois quando entram como responsáveis, acabam agregando a palavra obrigação e muitas vezes se colocando em culpas, se colocando em grandes ilusões, e cada qual dentro do que é essa pátria, do que é que vai vir, de como isso vai acontecer. Isso vai acontecer de forma natural, pois o grupo está aí. O grupo se manifesta entre os que estão no plano astral
e no que está no plano físico é uma naturalidade que vai acontecer, que está por vir, mas que precisa ser feita não nas ilusões, mas nas verdades de cada um. Sim. Qual a forma mais simples de vivermos certos, seguros, de que teremos terminado nossa jornada terrestre vitoriosos e bem-aventurados? A forma mais simples de tudo isso é quando nos desprendemos das pretensões do que é e como é alcançar tudo isso. Do que quando desprendemos de tudo aquilo que achamos que é o correto, do que é o iluminado, do que é o tão certo, e entramos na vivência e sentimos a perfeição de aprender, de estar na humildade daquilo que vivemos naquele instante. E ali descobrimos o todo, descobrimos o que é possível e vamos aprendendo naquele momento aquilo que eu necessito, aquilo que o meu espírito traz, de forma a compreender aquilo que eu posso compreender e ver que aquilo já é divino. Graças a Deus. Antes das suas considerações finais, Mestre Kuthumi, eu gostaria de saber do senhor, se o senhor estivesse no meu lugar, se conhecendo tão bem, que pergunta faria a si próprio, considerando todos que vão ouvir e ler-nos? Eu poderia almejar a elucidação de um mestre tão pleno? Eu responderia que a elucidação não vem por mim, que eu só trago aquilo que faz sentido no seu interior, que dentro de vós está uma resposta muito maior e um mestre muito mais esclarecido do que eu sou. Dentro de vós está uma verdade muito mais aplicada à sua realidade e que ali há um Deus tão iluminado, tão disposto, a um mestre tão maior quanto eu posso ser. Graças a Deus. Quais são as suas considerações finais, Mestre Kuthumi? Eu agradeço primeiramente esse trabalho e poder fazer parte disso, de trazer aqui, de uma forma simples, humilde, sucinta, aquilo que eu posso trazer e informar a vocês, ensinar, sem nos colocar como deuses em terra, como semideuses acima do bem e do mal, para ser vangloriado e colocado como algo inalcançável. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e de mostrar a vocês que estamos aqui de simples forma, como qualquer outro pode estar. Graças a Deus. Eu posso lhe dar um abraço? Sim.
Oh, louvado seja. Eu lhe dou um abraço, mas também em nome de todos que gostariam de lhe dar um abraço, né? Sim. Muito obrigado, mestre, também por tudo, viu? Peço ao Senhor de abençoar a nossa jornada aqui na Terra, que possamos ter todas as condições, tanto internas e externas, de realizar o que for da vontade de Deus. Escute sempre aqui e terá todas as respostas. Sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Que a luz ilumine todos vocês. Graças a Deus. Que a luz do nosso Pai Celestial ilumine a todos nós. E com essas grandes palavras do nosso Mestre, que nós aprendemos aqui agora, que ajude a cada um que absorve esse conhecimento a encontrar a sua verdade e o seu profundo ensinamento interior. Pois aqui aprendemos que Deus existe dentro de cada um, para que assim estamos sempre em eterna evolução e conexão com o Divino. Que todos que possam utilizar da ferramenta disso, crescer para um bem maior. Muito obrigado e que a luz do nosso Pai ilumine a todos. Que assim seja. E aí? A vida de um discípulo pode se passar por esses estágios de tempestades, mas nele estará muito bem observado, conforme a sua própria lucidez, que todos esses estágios e todas essas situações são tão comuns e tão tranquilas como um dia de bonança. Um discípulo enfrenta uma tempestade com a mesma tranquilidade e paz do que ele enfrenta e passa um dia de bonança. Pois aí começa a se despertar o discernimento e a plenitude do ser para o que está no seu exterior. Pois todo reflexo dessas passagens e dessas dificuldades que você me mostrou são os reflexos do que ele está expondo, do que ele sente no seu pleno interior. Todas as tempestades que a pessoa vive, é ela que está pondo para fora, para que ela aprenda a lidar com aquilo. E quanto mais ele aprende a lidar com isso, mais ele aflora a sua paz interior.
e a sua maestria de saber aprender com as adversidades. Sim, sim.